Voltamos nós, gente, com um sagrado podcast. Bom, a gente sabe o que aconteceu essa semana, o que o IFA também havia predito com relação às águas e à chuva, e nós vamos fazer normalmente o programa de hoje, deixando em pauta os atos heróicos que vêm acontecendo em decorrência da forte chuva, aquecimento global, em todo o Brasil, né? A gente sabe que o Espírito Santo ficou embaixo d'água, Rio de Janeiro, Petrópolis, mais uma vez, quase que se acabou. Isso tem sido uma recorrente, tem sido uma constante. Bom, acerca dos assuntos de IFA, vamos continuar com as pautas comuns. O assunto de hoje, o tema de hoje é a valorização e o preconceito à mídia de religiões africanistas. Posteriormente, a gente vai entrar aí também, junto falando filosofia em gotas. Da mesma forma, teremos uma entrevista com o nosso amigo Paulo de Olissá, falando a respeito de IFA. Bom, quem se candidata aí para falar um pouquinho da temática de hoje? Valorização e preconceito à mídia de religiões africanistas. Eu começo. Boa noite a todos e a todas, Burubá e Boxixê. Começamos o programa fazendo menção a essas tragédias todas que vem ocorrendo no país, aos heróis anônimos e às vidas salvas, sabendo que, na verdade, temos um problema grave, que é o aquecimento global, que é essa tragédia que hoje toma conta do mundo como um todo, que é o desequilíbrio não só do planeta, mas o desequilíbrio energético, espiritual, emocional de cada um ser humano que povoa essa terra aqui. Mas daqui a pouco a gente vai entrar no assunto que o Odu de hoje nos traz, que também se refere a isso, mas vamos falar um pouco sobre valorização e preconceito e o papel da mídia diante das religiões matrizes africanas ao longo da história do nosso país. Bom, não podemos falar de nada no Brasil ligado à temática africana sem falar de racismo. Por quê? Porque o Brasil é um país que se constrói sobre uma base escravagista, toda ela pautada no racismo. A concepção europeia de que um homem tem mais valor que outro, então, portanto, aquele homem que tem mais valor pode objetificar aquele que tem menos valor aos olhos dele e pode fazê-lo de um animal de tração, um animal de carga. E foi exatamente isso que fizeram com aqueles que vieram escravizados da África. Ao longo de todo o processo de luta dos negros no Brasil pela sua liberdade, a imprensa vai ter um papel muito importante. Vão surgir alguns periódicos, alguns impressos, né, que seriam usados, inclusive, como instrumento de mobilização entre os vários grupos que estavam ali lutando, né, pela abolição da escravatura. Então, esse embrião de uma mídia negra vai surgir antes mesmo da abolição e vai cumprir um papel muito importante. Com o passar do tempo, com a evolução do país e a estruturação do país, aí sim o país começa a deixar de ser aquele país agrário, né, semi-feudal, para se tornar um país industrial ou pré-industrial. Aí então vão começar a surgir os grandes veículos de comunicação, como o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil, o Sistema Globo, o sistema do Chateaubriand. E aí então essa mídia popular, essa mídia mais do povão, mais incipiente, ela vai começar a enfrentar uma série de problemas de sobrevivência, porque uma questão que vai bater, como sempre bate, é a questão do recurso financeiro. Logicamente, quando falamos de comunicação no país, e estamos falando da luta antirracista, o elemento religioso vai entrar aí como uma força muito grande, porque é o elemento religioso que vai permear não só os encontros, aqueles encontros para tramar, os encontros para construir ideias juntos,
que eram chamados de pagodes. Não é isso, Luiz? Eles eram chamados de pagodes, daí surge a expressão ligada ao samba. E as Pequena África, de Tia Ciata, na Praça 11 do Rio de Janeiro, aí começam a surgir os pagodes, aquelas reuniões que terminavam sempre de uma maneira festiva, com uma comidaria aqui, alguém batendo um tamborzinho ali, uma música rolando. Vai que surgiu pelo telefone o primeiro samba estruturado, que é do Jonga, né? E aí então a coisa vai começar a se desenvolver. Tia Ciata era Ialorixá. E tal como ela, muitas mulheres e homens que desempenharam papéis importantes na conformação da cultura do Rio de Janeiro e, portanto, nessa mídia popular, também era gente que vinha de terreiro. Só que havia uma repressão. Essa repressão vinha desde as senzalas, porque o Senhor tinha medo da feitiçaria. O Senhor tinha pavor da feitiçaria. Há vários pataquins de Ifá que falam disso. Falam que o escravo, ao dar de comer a cabeça, apavorava o seu senhor, porque o senhor via aquele escravo como se estivesse fazendo feitiço para ele. Então, ele de uma maneira prévia, ele já punia aquele escravo, né, porque ele queria se prevenir da, entre aspas, maldade que aquele escravizado estava fazendo contra ele. E essa visão era que permeava os senhores de escravo, permeava a cabeça das elites dominantes. Por isso que surge todo um processo de repressão ao candomblé, às religiões de matrizes africanas, desde o seu início. Desde o seu início. E aí é importante que, a partir de determinados momentos da história do país, surjam figuras relevantes que passam a valorizar, a trazer um outro olhar sobre as religiões de matrizes africanas. E aí vamos ter figuras que são fundamentais, né, na consolidação do candomblé no Rio de Janeiro, né, como figuras históricas como Joãozinho da Gomeia e tantos outros citados frequentemente aí dentro do contexto histórico, onde a religião de matriz africana se consolida como força de matriz cultural de nossa cidade e de nossa cultura brasileira como um todo, né? E aí vamos ter a figura também do nosso ilustre Babalorixá, do nosso convidado aqui, que chamava Luiz de Jagum. Luiz de Jagum. E conversando aqui com o nosso convidado, é impressionante a força de trabalho, a capacidade de criação e o poder, né, de mobilizar e de agir que tinha essa grande personalidade na nossa história. Porque o Babá aqui estava falando que o seu finado Babalorixá às vezes colocava um barco de iaô em uma casa e mais 3 ou 4 tinham outros iaôs recolhidos. Então ele fazia uma função numa casa, saía de madrugada e ia correr essas outras casas para terminar a função com os outros iaôs. E além disso, tinha todo o compromisso dele com as mídias que ele tocava e com as mídias que ele criava. Né? Luiz de Jagum, ele é uma figura icônica no surgimento do rádio, de uma mídia de rádio falando, né, da comunidade de terreiro. Ele também passou pelo impresso? Não, passou pelo impresso. Mas ele chegou a ter uma mídia dele própria ou trabalhou com... Ele estava criando, né? Quando, na época do falecimento, ele estava iniciando isso aí. Tá? Que seria a LMJ, Liberdade ao Mundo Jagum. Olha só, para vocês verem como é importante a gente resgatar histórias como essa, né? Porque aí depois vai vir figuras como Jair de Ogum, depois vão vir figuras fundamentais na nossa história recente, né? Que todos eles herdeiros dessa fonte aí e de outras tantas que vieram antes e que construíram e consolidaram essa mídia, essa imprensa do nosso povo, da nossa religiosidade. E hoje, com a internet, nós estamos aqui fazendo um podcast, né, com a série de dificuldades que nós temos, mas infinitamente muito mais fácil do que os heróis do passado tinham para colocar um simples programa de rádio no ar. Então, olhem quanto esforço os nossos ancestrais, os nossos antepassados
fizeram para que nós pudéssemos chegar aqui como herdeiros disso e estar trazendo essas informações para vocês. Portanto, é cada vez mais essencial, é cada vez mais fundamental que a gente se volte sempre a preservar a memória daqueles que nos antecederam. Eu não gosto da ideia que algumas pessoas têm, principalmente os jovens, de acreditar que a história começa com eles. Não gosto disso, isso é um pensamento extremamente equivocado, porque eu só estou aqui hoje porque outros me antecederam e prepararam o terreno para mim. E do mesmo jeito que eu tenho a obrigação, o dever de, estando aqui hoje, preparar o terreno para as gerações que vão me suceder. Porque assim é o ciclo da vida e assim é o ciclo da ancestralidade, e é isso que nós temos que cada vez mais honrar, trazer à luz, divulgar, resgatar essas histórias para que todos conheçam. Bom, gente, o Sagrado Podcast ele está realmente em altíssimo nível. Vocês puderam contemplar aí a fala do nosso maior, Márcio Beata e Fairaú, que vem a ser jornalista e sempre está dando para a gente uma aula de história com relação às histórias africanistas que nós temos aqui, né? O que me faz lamentar muito hoje, meu tio, é que essa história ela foi construída com muito sangue e suor e com toda a dificuldade do mundo. E vem sendo, infelizmente, utilizada de uma forma muito ruim, pejorativa, perniciosa. Não é porque a gente está falando da valorização através da mídia, mas também do preconceito. E o preconceito, ele acaba surgindo entre nós mesmos. O que mais faz sucesso hoje, se eu chegar aqui e falar meia dúzia de besteira ou revelar meia dúzia de secreto, eu tenho 120 mil seguidores numa live, se o pau quebrar aqui. Se a gente fizer um trabalho sério, esse trabalho ele entra na cabeça da pessoa com muito mais dificuldade, ou seja, é quase que jogar pérola aos porcos. No momento em que a gente tem uma relativa liberdade para poder se expressar como africanistas que somos, negros de alma que somos, seguindo a religião africana. E isso realmente é temerário, é muito ruim. Hoje a gente abre o TikTok e você pode ter quaisquer tipo de informação de pessoas boas falando a pessoas ruins que depreciam a religião de uma forma, num aspecto geral, de forma geral falando. E isso está sendo terrível, está sendo temerário. A religião está sendo utilizada de uma forma na mídia para ganhar like, e é em cima de revelar segredo, é em cima de vender apostila. Ninguém quer mais respeitar os abás, como falou bem meu tio aqui, Márcio Beate. Ninguém quer mais se propor a aprender, ou seja, procuram caminhos que são mais fáceis. Essa é a realidade ao qual vivemos agora. Bom, dando uma espécie de retoque com relação a esse assunto, a gente hoje está fazendo o Sagrado Podcast, que é um programa que, dentro dessa parte de valorização de mídia, é um programa eclético. Por que é um programa eclético? Porque nós, como religiosos que somos e babalaôs, que precisamos ser aí, então, a princípio, intelectuais, porque IFA é um sacerdócio intelectual, precisamos entender de que não existe nenhuma verdade que seja absoluta com relação a questões religiosas, por exemplo. Então, o trabalho que é feito através de mídia, como nós fazemos agora, ele de verdade, de fato, precisa ser um trabalho de valorização da religião dentro de tocante geral. Eu fico muito triste de ver certos assuntos, certas pessoas falando de forma pejorativa, colando vídeo e demonstrando, e é fervo dos becos, é fervo não sei da onde, esse tipo de coisa. São coisas que acabam por depor de uma forma muito negativa contra as nossas religiões, que são de matriz africana. E, gente, hoje está muito fácil a informação chegar, mas o problema todo é o seguinte: que informação que é essa? Ela é válida? Porque o que se forma hoje em dia são sacerdotes de apostila de internet. Aí o zelador de santo ele acaba sentando para abrir um jogo, a pessoa já vem falando da qualidade, fala do sonho, eu sou de filha de Oxum a Pará, com um fulano de tal, com ciclano, e nunca bateu um buzo na vida. Assim, a mídia ela tem um papel extremamente importante e um papel extremamente relevante junto à religião de matriz africana e outras religiões, quiçá, de uma forma geral. Só que está sendo muito mal utilizada, infelizmente, né? E aí a gente fala aqui do preconceito. O preconceito as pessoas querem atribuí-los, por exemplo, a evangélico, quando o brasileiro de matriz africana não consegue nem se organizar. A gente não consegue ter uma organização para eleger um candidato dentro da política, porque ninguém gosta de ninguém.
E isso é muito difícil. Enquanto a Record, com o Bispo Macedo, tem 2 ou 3 partidos políticos que eles fundaram, se organizaram e abriram partido na marra, tiveram prefeitos, porque Marcelo Crivella foi prefeito da nossa cidade, da mesma forma que eles têm uma rede de TV extremamente potente, que bate de frente aí com a Globo, e, enfim, através da mídia eles conseguem professar, disseminar a religião deles com força. Nós ainda estamos atrasados. Ou seja, chegamos num ponto que a gente não tem mais Luiz de Jagum. Eu lembro que eu assisti os candomblés de Luiz de Jagum criança, porque tinha a fita, era VHS, então a gente se reunia para assistir aquilo. E alguns programas, como o Chica Xoxa, que era meia-noite, tinha um outro programa de um outro senhor que eu esqueci o nome também, que era na Rede Manchete, mas sempre em horários periféricos, porque a grande realidade é que nós nunca tivemos espaço. E hoje em dia, as pessoas que têm a oportunidade de se organizar acabam atacando umas às outras, acabam reproduzindo o erro do próximo. Vamos agir aqui da festa nisso ou naquilo, e enfim, isso se torna, de certa forma, ao meu ver, e acho que de forma geral, mais prejudicial e mais preconceituoso do que o que as pessoas externas, que são os evangélicos radicais, são católicos radicais, o clero de todas as religiões, o alto clero de todas as religiões que têm orientação cristã ou hebrâmica, hebraica, o judaico-cristã, de uma forma geral, o mal que nós mesmos nos fazemos é muito pior do que o que eles nos oferecem. A gente precisa de verdade, de uma organização. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast aqui agora. Se o Paulo começar a cantar e tiver uma discussão, a audiência ela sobe exponencialmente. E isso que é triste de ver. A gente que é negro de alma, aquele que serve orixá em Kisivodum, a gente precisa se organizar para ter, sim, um canal de televisão, para ter um canal de rádio, para assistir mais podcasts, para falar coisas que sejam boas e deponham a favor da cultura africanista, não tão somente fazer essas colagens, discussão, aí morreu o policial e fulano jogou feitiço. Bom, isso não tem nada para poder agregar às nossas culturas, à nossa tradição. Bom, a gente teve aí Luizinho de Assam, por mais que tivesse uma outra cantiga que tivesse, talvez, com um Yorubá não rebuscado, tivemos Luiz de Jagum e tivemos pessoas que tentaram, e algumas outras que tentam até hoje disseminar a religião de uma forma adequada, e nós, hoje em dia, Flávio, Márcio e eu, tentamos fazer a mesma coisa, só que de forma bem positiva. O africanista precisa aprender a utilizar a mídia em favor próprio. Vai lá, Flávio. Boruibá e Boxexê, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe, o Lodumare abençoe a cada um de vocês. Vamos lá, gente. A gente falar sobre esse tema é bem interessante, e eu vou falar em dois tópicos, né? A valorização e o preconceito. Vamos parar para pensar. O candomblé, posso falar da Umbanda, de outras culturas, mas vamos falar do candomblé em si, que recebeu muito preconceito, né? Foi sempre perseguido desde o início. Mesmo sem as mídias, sem hoje, com as mídias levando a informação, levando tudo que as pessoas precisavam conhecer, ela sobreviveu. Através do segredo, do orô, através da persistência, né? Insistência e fé. Hoje vivemos um mundo onde as mídias sociais elas nos dão um material, como falou o Gundadil, um material que a gente pode levar a informação, o conhecimento, e muitas pessoas não entendem a grandeza da evolução em nossas vidas com a mídia. E as pessoas acabam esquecendo disso e investindo em confusão, guerra, discussão, querer mostrar que é melhor dentro das mídias, querer mostrar que não, a minha casa é a correta, a sua casa não presta. Desde utilizar as mídias sociais, desde utilizar essa facilidade de acesso à informação,
e melhorar, evoluir, tanto dentro das casas, mostrar às pessoas que macumba não é do diabo, até porque dentro do mundo africano o diabo não existe, né? Então, e trazer esse equilíbrio. O Márcio falou uma coisa bem interessante, e é uma verdade. As pessoas, Marcião, não entendem que se hoje a gente está fazendo um podcast, tudo teve uma evolução dos nossos antepassados, né? Então, os nossos antepassados, eles trouxeram para a gente a base para que a gente possa hoje trabalhar e divulgar com respeito e equilíbrio aos secretos, as coisas, tudo eles prepararam para que a gente hoje possa levar para vocês. Então, aprenda a utilizar a mídia em prol daquilo que os nossos antepassados lutaram, brigaram, guerrearam para que a gente pudesse ser respeitado dentro das nossas culturas. Somos de um país que sofreu muito ataque, porque se você não fosse católico no início, você era do demônio. Quantas mulheres morreram, né? Homens morreram porque não queriam aceitar aquela cultura, não queriam renegar a cultura ancestral deles. Hoje a gente tem o poder de levar. Por que brigar? Para que a gente brigar, Gundadil? Para que a gente brigar, Márcio? Só que às vezes a gente não se une. Esse é o grande problema. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer através dessa informação. Valorize tudo que os nossos ancestrais prepararam para a gente. Valorize a oportunidade de você hoje ter uma mídia social e levar a beleza do candomblé, a beleza da sua umbanda, a beleza das bendições da sua casa de axé e da sua religião. E é isso aí.